Eu sonhava estudando, eu imaginava sendo o mega inteligente, o super inteligente, o poderoso na escola. Então, virava e mexia, eu tinha esse sonho que eu era o melhor da escola. Mas, quando eu acordava esse sonho, na verdade, eu era o pior, entendeu? A proposta da série Transtornos de Aprendizagem é oferecer recursos para que o educador, diante de um aluno com dificuldade de aprendizagem, possa compreender as causas daquele problema e saiba encaminhar da melhor forma possível aquela situação. Tem alguns casos que a gente para pensar o que será que está acontecendo, será que realmente é só emocional? Às vezes nós, professor, coordenador, e às vezes a família, também nós discutimos isso, o que será que está acontecendo com essa criança? O professor precisa estar capacitado para isso, para enxergar esses problemas, senão não consegue. Senão ele vai achar sempre que é falta de vontade, ele viaja demais, ele não está com preguiça. Ele precisa estar capacitado. Sim, a gente como professor se questiona o tempo todo, né? A gente estuda e chegou até a vibrar quando um aluno não aprende daquela maneira e eu tenho que buscar uma nova maneira de trabalhar com esse aluno. Né? Isso é o que move o professor. Agora, em alguns casos, isso chega a frustrar também o professor, porque a gente vê que não atinge. Eu sinto um pouco de dificuldade, assim, são muitas crianças, né? A gente tem uma sala bem cheia. E assim, tem um pouco de dificuldade pela falta de tempo da gente dar maior atenção para essas crianças, né? Conforme eles vão apresentando essas dificuldades, né? A gente necessitaria de um pouco mais de tempo, né? De ter mais tempo para eles, que com o volume de criança na sala fica bem complicado. O que acontece mesmo com o professor é uma frustração quando ele não consegue atingir o que é esperado. E sempre acontece, de 3, 4 alunos não conseguirem atingir, por N fatores, não é um fator só. Na nossa tarefa de ensinar, inúmeras vezes nos deparamos com situações em que uma criança ou um adolescente não conseguia aprender aquilo que nós estávamos tentando ensinar. E que dificuldade para entender o que estaria comprometendo o processo de aprendizagem daquela criança. É muito importante que nós tenhamos conhecimentos, informações a respeito de todas as possibilidades sobre o que estaria na causa da problemática, de forma que, ao olhar para aquela criança, nós possamos identificar qual seria a origem da sua dificuldade e qual o encaminhamento mais apropriado para esta situação. Então, desta maneira, nós estaríamos minimizando imensamente o sofrimento, tanto daquela criança, daquele aluno, daquele adolescente, quanto da sua família, o nosso, na condição de quem está ensinando, a frustração daquele que está ensinando. Ou seja, se ele tem uma criança com um problema de aprendizagem da escrita e este problema requer uma intervenção de um fonoaudiólogo, que esse professor possa ter esta clareza e fazer a recomendação adequada. Da mesma maneira que se um aluno apresentar um problema relacionado à escrita, porém neste caso, o que este aluno necessita não é da intervenção de um fonoaudiólogo, e sim da intervenção de um procedimento mais cognitivista, um psicopedagogo que trabalhe nessa
perspectiva cognitivista, um psicólogo que trabalhe nessa perspectiva, e o professor possa, ao ter esta clareza, fazer a orientação adequada. Ter esta clareza em relação às possíveis causas dos transtornos, suas características principais e expressões no dia a dia da criança, na escola e fora dela. Conhecer a natureza da intervenção e os possíveis encaminhamentos que podem ser dados ao problema é o que chamamos ter um olhar diferenciado. O professor precisa ter esse olhar diferenciado também para saber qual a atitude seria mais apropriada para ele enquanto professor diante daquela criança. Se eu tenho uma criança com um quadro que me parece um quadro de hiperatividade, eu posso ter uma atitude em relação a essa criança que seja completamente ou totalmente desfavorável para aquela situação. Porque embora o que o comportamento me mostre seja uma criança com uma grande agitação, o que está na origem dessa agitação não é um fator, ou não é necessariamente um fator de ordem neurológica, como seria no caso da hiperatividade. A seguir, você poderá entender as diferentes nomenclaturas que referem-se aos problemas de aprendizagem e tomar contato com as correntes teóricas que embasam este olhar. Na literatura especializada, os termos distúrbio, dificuldade, problema e transtorno de aprendizagem são utilizados como termos distintos, onde cada um deles traz em si uma concepção do fenômeno. Assim, o termo distúrbio traz em si a ideia da organicidade, ou seja, existe uma problemática no organismo do sujeito, que prejudica seu processo de aprendizagem. Já o termo dificuldade refere-se, via de regra, a fatores do mundo interno do sujeito, como, por exemplo, personalidade, temperamento, conflitos emocionais. O termo problema é utilizado referindo-se aos entraves de natureza pedagógica, como, por exemplo, o método de ensino, a atuação do professor, especificidades da cultura escolar, ou seja, defasagens de ordem pedagógica inerentes ao processo escolar. Há poucos anos, a Organização Mundial da Saúde introduziu o conceito de transtorno de aprendizagem, sugerindo sua utilização no lugar do conceito distúrbio. Existe uma tentativa de associar o conceito transtorno a uma problemática relacionada ao funcionamento do organismo e não a lesões, a comprometimentos do organismo que, na verdade, se apresenta íntegro, porém não funciona adequadamente. E aí, neste sentido, nós teríamos transtornos relacionados à escrita, uma das nomenclaturas adotada pela Organização Mundial de Saúde, ou transtornos na esfera da aprendizagem da matemática, seria uma outra nomenclatura. Por que adotou-se o conceito transtorno? Justamente porque o cérebro deste sujeito que apresenta essa dificuldade ou esta impossibilidade na aprendizagem, esse cérebro não tem nenhum fator que justifique, do ponto de vista de uma má formação, de uma deformação, de uma lesão. Mas tem um funcionamento que não é o funcionamento mais apropriado ou mais adequado para o desenvolvimento daquela atividade. Então, a atividade da leitura e da escrita. Nós temos um cérebro íntegro, não há nenhuma lesão. No entanto, a maneira como se dão as conexões neuronais,
os circuitos neuronais impedem que se processe a aprendizagem da leitura e da escrita. Então, esse é um conceito mais atual e que, na verdade, tende a ser o mais utilizado no momento. O termo transtorno traz implícita a ideia de condição passageira e da possibilidade de adaptação. Ou seja, o sujeito não é o transtorno, e sim é portador de um transtorno, e sempre haverá a possibilidade de solução, tratamento ou adaptação àquela situação desfavorável. Eu escrevia, parecia que eu entendia, mas ninguém entendia. Eu escrevia e as pessoas diziam que não estava bom. Sempre não estava bom. Depois, com o tempo, eu fiquei sabendo que eu escrevia tudo grudado. Rapaz, o que eu lembro é que nada prestava que eu fazia. Eu lembro que nada que eu fazia, por mais que eu me esforçasse, e sempre vinha aquele eco das pessoas dizendo que eu não me esforçava, que eu era... E eu via que eu tinha vontade. E o terror disso tudo era sempre a comparação entre um colega do lado e comigo. E parecia uma comparação muito desleal, que eu não conseguia acompanhar os colegas. O burro. Eu era o burro, o completo idiota, o cara que não sabia ver hora. Acho que eu comecei a ver hora direito com 15 anos de idade. Eu vejo que as pessoas que me cercavam eram completamente ignorantes. As pessoas que não sabiam o que estavam fazendo. De professor, eu não digo família, eu não digo as pessoas mais leigas, né? Mas eram completamente pessoas assim, ignorantes, que não sabiam o que estavam fazendo. Eu sempre ficava determinado em provar que eu era bom. Porque no fundo eu sabia que eu tinha coisa boa. O olhar psicopedagógico se caracteriza pela não fragmentação dos saberes, ou seja, é construído na composição dos conhecimentos provenientes das várias áreas, como a pedagogia, a psicologia, a neurociência, a linguística, entre outras. Dentre esses referenciais teóricos, a psicologia e a psicanálise são as áreas às quais recorremos para a compreensão do sujeito. Daí abordarmos em seguida, mais detidamente, a psicanálise, a psicologia comportamental e a psicologia cognitivista, referenciais que não só nos convidam a um olhar sobre o sujeito da aprendizagem, como nos dão subsídios para identificar as causas dos transtornos e quais instrumentos podemos usar na sala de aula para facilitar a aprendizagem. É muito importante o professor se apropriar de um referencial teórico que enriqueça o seu olhar e lhe permita suprir as necessidades daquela criança. Esse olhar psicopedagógico na sala de aula, ele está ancorado praticamente em 3 grandes abordagens teóricas advindas da psicologia. A abordagem comportamental, a abordagem psicanalítica e a abordagem cognitivista. Cada uma dessas abordagens, então, nasce de uma corrente da psicologia e, basicamente, elas têm como ênfase um olhar voltado para um aspecto, uma dimensão do ser humano. A abordagem comportamental está voltada para a instalação ou eliminação de comportamentos desejados e indesejados. Essa abordagem está, na verdade, na ênfase de todo o trabalho pedagógico, das principais teorias pedagógicas e se baseia exatamente na análise do comportamento e nos elementos que poderiam facilitar a instalação de novos comportamentos. Um dos principais representantes desta abordagem é Skinner. Baseado na experiência com animais, criou um conceito-chave do seu pensamento: o condicionamento operante, um mecanismo que premia uma determinada resposta do indivíduo até ele ficar condicionado a associar a necessidade à ação.
Em relação à educação, Skinner pregou a eficiência do reforço positivo, sendo contrário a punições e esquemas repressivos. A psicopedagogia, no seu início, se baseia essencialmente na psicologia comportamental. Então, esta psicopedagogia inicial, especialmente aqui no Brasil, foi uma psicopedagogia chamada reeducativa, que na Europa era intitulada de pedagogia curativa, pedagogia terapêutica, e ela se baseava exatamente na avaliação dos déficits e num trabalho de intervenção que consistia num plano de desenvolvimento das habilidades que estariam prejudicadas de acordo com aquilo que foi observado no diagnóstico. Então, a intervenção ela era sempre pensada no sentido de melhorar a memória, melhorar a atenção e concentração, melhorar a percepção, melhorar a discriminação auditiva, visual, enfim, habilidades, competências que estariam envolvidas no processo de aprendizagem. Digamos que uma criança apresentasse dificuldades escolares por um déficit de atenção. Esse plano de tratamento psicopedagógico teria como objetivo primordial melhorar o tempo de atenção e concentração dessa criança. O que se conseguia de fato, recorrendo a esta psicopedagogia reeducativa. A percepção de que havia a eliminação de um comportamento indesejado, sim. Portanto, a eficácia da aplicação desta abordagem teórica, porém, se instalavam novos comportamentos indesejados ou o problema retornava com uma causa diferente, levou os psicopedagogos a buscarem na psicanálise uma compreensão do que se dava nesse processo. A psicanálise foi criada pelo médico austríaco Sigmund Freud no início do século XX. Ao tratar do que na época eram chamadas doenças nervosas, Freud traz uma forma radicalmente nova de se ver o ser humano. Freud introduz um novo olhar sobre o universo humano, no qual não há uma unidade da consciência, nem tampouco um controle absoluto de sua vida psíquica. Afirmava que há uma luta constante na qual de um lado está a razão e do outro os impulsos inconscientes e as pulsões biológicas. Introduz os conceitos de inconsciente e sexualidade infantil. Novas leituras e abordagens se incorporaram ao trabalho de Freud, destacando-se os trabalhos de Jung, Lacan e Winnicott. Bom, a psicanálise vem trazer luz ao funcionamento da dimensão afetiva do sujeito, ou seja, como este sujeito se relaciona com a realidade externa e com a sua própria realidade interna, o que significa entender ou levar em consideração a forma de vinculação desse sujeito com o objeto de conhecimento, portanto, a maneira como ele se relaciona com o conteúdo escolar, com a maneira como ele se relaciona com o professor e de que forma isto iria afetar na sua aprendizagem, a maneira como ele se relaciona com as normas, com as leis, com as regras e de que forma isso então interferiria na sua conduta, na sua disciplina. E a psicanálise que vai trazer subsídios para que o psicopedagogo possa intervir nesses aspectos mais relacionais, mais afetivos e teorizar sobre isso. Num âmbito mais geral, a gente pode considerar que uma psicopedagogia inspirada na psicanálise é uma psicopedagogia que considera a dimensão afetivo-emocional do sujeito no processo de aprendizagem.
seja essa dimensão afetiva na sua questão relacional, seja na sua questão do desejo, na sua questão energética, né? Então, o que move esse sujeito nesta direção ou naquela e como o sujeito se relaciona em função desta força que o move. Nós temos, por exemplo, Winnicott como um grande inspirador de certas práticas psicopedagógicas de orientação psicanalítica, que se orienta pelo aspecto da qualidade da relação que o sujeito estabelece. Nós temos Lacan como um inspirador de trabalhos psicopedagógicos que tomam em conta a questão da comunicação, da interação, da linguagem, do inconsciente nesta relação do sujeito com o seu mundo, com o outro com o qual ele estabelece esta relação. E temos as teorias que são decorrentes do pensamento inicial, do pensamento psicanalítico inicial, que é o pensamento freudiano, né? Então, temos práticas psicopedagógicas de orientação junguiana, por exemplo, que se baseiam nos pressupostos de conceitos teóricos como arquétipos, imagos, que estão na base da teoria junguiana.